Olá, bem-vindos ao Chalé da Leitura. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma resenha, uma crítica sobre a nova série da Netflix, o Bom Dia Verônica. Pra quem não sabe, Bom Dia Verônica, ele é uma adaptação direta dos livros do Rafael Montes com o mesmo nome, Bom Dia Verônica. E hoje nesse vídeo a gente vai estar discutindo alguns critérios importantes em relação ao livro e à série também, ok? Então, vamos lá. Lembrando que se você quiser assistir a série ou comprar o livro, o link tá na descrição. Primeiramente, gostaria de dizer que eu nunca li o livro. Eu já encomendei, mas ainda não chegou por conta do feriado, ok? A série ela é muito interessante, porque a história se passa contando a história de uma mulher chamada Verônica, interpretada pela maravilhosa Taina Miller, ou Muller, não sei como fala esse nome, desculpa, Taina. E a Verônica, ela é uma policial, na verdade ela é uma escriba da polícia. Só que ela sempre teve essa perspectiva de que ela sempre poderia fazer algo mais do que ser uma escriba, né? E, belo dia, ela estava lá no escritório dela e ela presenciou uma cena de suicídio na frente dela devido a outro problema externo que aconteceu. A mulher ali morreu devido a esse outro problema. A mulher morreu na frente dela, se suicidando com uma arma por um descuido da própria polícia em relação a deixar uma arma no chão por conta desse outro problema que eu havia dito para vocês. E a mulher acabou pegando a arma e se matou. A Verônica ficou muito abalada com esse tipo de coisa. E ela começou a investigar o caso para entender o porquê daquela mulher ter se matado. Não fazia nenhum sentido, né? E a partir de algumas investigações, ela acaba descobrindo que a mulher ela sofria abuso doméstico, né? Ela foi molestada por um cara que tem um histórico de pegar mulheres, fazer um sonífero caseiro, o famoso Boa Noite Cinderela. Esse sonífero, ele tem um ácido muito poderoso que deixava uma marca na mulher, né? Aqui tudo queimado. E ele fazia coisas com ela. Isso mesmo que você está pensando, e tirava uma foto de recordação. Após vários dias de perseguição a esse cara, eles finalmente conseguem achar o cara e conseguem prender ele. Só que, como o nosso sistema de justiça é tão maravilhoso, o cara depois de 3 dias é solto. E solto novamente para molestar mulheres. A Verônica, ela fica bastante abalada com o caso e bastante revoltada, e isso acaba afetando também a sua vida pessoal. Até que ela recebe um telefonema de uma mulher que alega estar casada com um cara que em tese é um serial killer. Ela tem aquela síndrome de Estocolmo. Não foi falado isso na série, mas pela atitude dela, aparentemente ela sofre essa síndrome. A síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é quando a vítima procura razões para o agressor estar fazendo aquilo. Ela começa a se culpar por conta das agressões. Ela começa a entender que talvez ela precise do agressor na vida dela, coisa que não acontece. E esse caso aqui, ele é muito interessante por conta do modus operandi do serial killer. Ele sempre vai na rodoviária e procura meninas muito novas, né, aí de 18 a 25 anos, que querem ter uma vida nova na cidade grande, né? Essa série se passa em São Paulo, se eu não me engano. Ele as rapta oferecendo um emprego para a doméstica que pagaria até R$1.500. A mulher era uma cúmplice, por conta de que ela achava que ela estava ali por um propósito, né? A mulher dele, que está sofrendo as agressões, ela estava ali por um propósito. E esses crimes aconteciam toda vez que essa mulher, a Janete, interpretada pela Camila Morgado, ela sofria um aborto. Tudo que o cara queria era um filho, e ela não conseguia dar esse filho para ele. E o cara, ele é interpretado por um dos caras mais incríveis aí das novelas brasileiras, né? O Eduardo Moscovis, que faz o papel de Cláudio, que é esse serial killer, que é um sargento e etc. E por que esse caso é interessante? Por que esse número específico, R$1.500, é interessante? Por que o modus operandi do Cláudio é bem interessante também? Para quem não sabe, existe um caso de canibalismo muito famoso no Brasil. Ocorreu há muito tempo atrás. Não tão tempo, mas num tempo mediano aí. O que ocorre nesse caso é que o modus operandi do serial killer era o mesmo usado pelo Cláudio. Ele ia até a rodoviária, oferecia R$1.500 como um trabalho de doméstica, e as mulheres nunca mais eram vistas. Isso nos deixa como indagação se o Rafael Montes ele realmente usou essa informação ou se ele simplesmente inventou um número, mas o modus operandi é muito familiar mesmo. Esse caso aí vocês podem pesquisar como canibalismo das coxinhas, ou carne humana nas coxinhas, vocês vão achar aí. E mediante esse caso, a Verônica ela começa a investigar e tentar ajudar a Janete a sair desse cara, né, que é o Cláudio. Ele tem muita influência por baixo dos panos por conta que ele é um militar também, né? Então a polícia acaba saindo um pouco
da cola dele. Ao adentrar mais em investigação, a Verônica ela descobre que é muito mais do que um serial killer. É uma rede, uma teia que até a própria polícia civil está envolvida. Todos ali estão envolvidos em um esquema de corrupção, né? O chefe dela, a delegada geral, todo mundo está envolvido nesse esquema de corrupção. E com o passar do tempo, a Verônica começa a ficar louca com aquilo, né? Ela começa a surtar, a não confiar mais em ninguém. E uma coisa que realmente acontece, né? Não tem como você confiar em ninguém nesse tipo de coisa. Mas acima de tudo, cabe a Verônica descobrir uma forma de trazer ao mundo o que o Cláudio, esse militar, faz com as vítimas e encerrar a violência doméstica e os assassinatos, o feminicídio a partir deste homem. E acima de tudo, dar um fim a essa teia criminosa que está fazendo mal a todos. A série tem um peso emocional muito grande e se você tem gatilho com feminicídio ou qualquer tipo de agressão, eu não recomendo você assistir, ok? Você vai se sentir um pouco desconfortável em algumas cenas da série. Mas é uma série muito interessante, principalmente para nós homens, para entender que o feminicídio não é uma coisa simplesmente inventada pela mídia, como muita gente pensa, e que essas coisas realmente acontecem. Se não me engano, a cada dia são estupradas 30 mulheres em São Paulo. Isso em São Paulo. Então imagina isso de uma forma mundial. Quanto esse percentual deve crescer? Se você tem uma mãe em casa, se você tem uma irmã, se você não tiver nenhuma mulher, se coloque no lugar de uma mulher e entenda que essas coisas realmente acontecem. O feminicídio é algo real e é algo que todo mundo deve entender como funciona e deve lutar para fazer isso parar. Não é uma brincadeira, não é uma fantasia, não é algo que foi feito só para uma série. E sim, a gente tem que se policiar e denunciar. Principalmente você, mulher, que está sofrendo violência doméstica no momento, ou que está em um relacionamento abusivo, ou qualquer outra coisa do tipo, eu vou te dar uma notícia relativamente boa. Na série, a Verônica ela usa um telefone, caso você queira denunciar os crimes de alguém, denunciar os crimes contra o feminicídio. A própria mulher tem uma linha exclusiva para isso. O telefone que a Verônica usa é esse na tela. Esse telefone é exclusivo de São Paulo, mas você pode procurar o telefone da sua cidade, que ele existe, ele tá aí. É óbvio que eu não vou entender o que vocês já passaram, o que vocês estão passando, mas eu quero dizer que você não tá sozinha. Existem muitas boas pessoas no mundo, assim como eu, assim como as pessoas que você confia, que podem fazer a diferença juntos, ok? Então, não tenha medo de ligar, não tenha medo de contar para alguém, porque essa pessoa que você confia vai te ajudar sim. Sempre procure ajuda, nunca pense que você vai fazer alguma coisa sozinha, porque é muito perigoso mesmo. Nesses momentos é muito difícil a gente pensar em alguma coisa que realmente possa mudar as coisas, mas eu tenho certeza que você tem um motivo para estar aqui e você não tem nenhum motivo para sofrer o que você está sofrendo agora. Tá? Essa série me ajudou muito a entender mais o lado da outra pessoa. Eu confesso que antes eu era um pouco cético em algumas coisas. Será que isso realmente acontece? Será que as coisas elas realmente são da forma que elas são? E depois de assistir essa série eu realmente pude entender que o outro lado ele realmente sofre e que pessoas como eu, héteros, homens, são realmente privilegiados a favor da sociedade. Então, diga não ao feminicídio e se você estiver sofrendo qualquer tipo de coisa, por favor, pela sua vida, pela vida das pessoas que você ama, denuncie. Eu sei que esse vídeo ele teve um teor sério, a gente não pode brincar nesse tipo de coisa, a gente não pode fazer piadinha ou gracinha nesse tipo de assunto, porque é um assunto muito sério que deve ser abordado mais pela sociedade, ok? Então pensem no que eu disse aqui, assistam a série para vocês terem um conhecimento mais a fundo do que eu estou falando aqui. E querendo ou não, se você gosta de séries de policial, de suspense policial, vale muito a pena assistir. Tirando esse lado um pouco do feminicídio, né? Se você não estiver tão interessado nisso, vale muito a pena assistir se você tiver interesse em suspense policial, em séries de policial e mistério. Talvez você assistindo a série, você consiga uma perspectiva melhor, ou talvez conheça um pouco mais do lado da mulher. Parabéns Tainara Müller, parabéns Camila Morgado, parabéns Eduardo Moscovi, parabéns todos os atores, a direção, a própria Netflix e obviamente Lana Casoy e Rafael Montes por entregarem esse livro e essa série com uma mensagem tão forte
e tão importante para a sociedade, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje. Então, sem dúvidas, essa série aí é um 10 de 5, não tem nem como falar que ela é 5, porque é uma série realmente incrível e que todo mundo da sociedade deve assistir, seja como entretenimento ou seja como um bem social. Fazer a diferença, a gente começa pelos passos pequenos e aí a gente aumenta até ser um passo grande ou uma corrida. Bom, galera, se você gostou, clique no gostei, tá? Adicione os favoritos, compartilhe com seus amigos que estão ainda aí relutantes para ver essa série. E eu sei que o vídeo foi um pouco pesado em relação a assuntos, tá? Na descrição eu vou estar deixando os telefones das cidades que eu conheço, tá? Para você lutar contra o feminicídio. Se você puder denunciar ou conhecer alguém que sofre abuso, mande o telefone para ela, que isso vai ser de grande ajuda, tá? E é isso. Sempre à sua disposição, o Chá da Leitura.